Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui num momento super importante. Sim, contribuindo para a nossa comunidade de TI. E eu tenho um grande convidado para este grande encontro. É o meu amigo Alexandre 15. Seja muito bem-vindo. Uma honra receber você aqui na nossa casa. A casa da NetGlobe é sempre um grande prazer. 15, muito obrigado. Renato, eu que agradeço. Parabéns pela casa maravilhosa. Muito obrigado pelo convite. Eu que estou honrado aqui de estar compartilhando um pouquinho com vocês, aprendendo com as nossas jornadas, né? Que legal, Muito 15. Bacana. Que bom que você gostou desse nossa recepção, porque a gente recebeu realmente para essa gravação, né, 15? Colocando tecnologia na experiência. Foi uma visitação num espaço que está preparado para a jornada híbrida, um dos temas que nós vamos falar aqui. Foi bacana essa experiência? Foi muito bacana, né? Eu estava brincando aqui na chegada que quando a gente entra num ambiente que inspira e respira a tecnologia e inovação, a gente vai tendo ideia sem parar, né? Então eu já não estava mais conseguindo o meu caderninho de tantas ideias que eu estou aprendendo aqui para colocar no nosso escritório, para melhorar a nossa produtividade. Então, fabuloso, foi excepcional a recepção aqui. Muito obrigado. Poxa, 15, muito obrigado. Olha, nós vamos começar agora, eu estava combinando aqui com o 15, porque o Alexandre 15, ele tem uma história, uma trajetória profissional inspiradora, né? O 15, ele tem um background incrível, né, de tecnologia, chegando ao posto máximo da tecnologia, né, na Vedacity, à frente da Vedacity, e hoje também um grande gestor à frente da Trutech, que ele vai falar um pouquinho mais, né? E o Alexandre 15 é um grande profissional, um grande amigo, uma grande referência na área de TI. Então, 15, vamos começar falando um pouquinho sobre essa trajetória. Nós vamos falar mais em detalhes da sua trajetória no livro Por Trás da TI, né, lançamento dia 9 de dezembro, mas eu acho que a gente pode dar alguns spoilers aqui para o pessoal. 15, como que foi desenvolver uma carreira na área de tecnologia e poder chegar aonde você chegou, ou seja, à frente de um grande hub de inovação, né, que dita muita coisa que vai acontecer no mundo da construção. E aí, 15? Bom, Renato, acho que é difícil eu falar que eu escolhi a tecnologia acabou me escolhendo, né? Por conta da paixão em usar a tecnologia para a gente resolver problemas reais da humanidade, foi onde ela acabou me escolhendo, eu acabei, né, entrando e me apaixonei pela área e nunca mais saí, né? Mas recentemente, né, antes de estar à frente da Trutech, eu ingressei no grupo da Vedacity com uma responsabilidade de a gente levar a Vedacity para o século XXI, trazer mais tecnologia, trazer mais portabilidade, ou seja, fazer uma transformação digital dentro do negócio. Com o andamento dessa transformação, com os resultados sendo acolhidos, nós refletimos, né, para ver como que a Vedacity conseguiria expandir a atuação para o resto da cadeia da construção civil. A Vedacity ela trabalha quase que essencialmente numa parte da construção que é a impermeabilização. Então a gente refletiu, puxa vida, né, há 85 anos fazendo isso daí, o que é a Vedacity nos próximos 85? Né? E a gente chegou à conclusão que para a empresa se manter competitiva, ela precisa se manter relevante. Para se manter relevante, ela tem que resolver os problemas da sociedade. Então, a gente escolheu a tecnologia, através de investimentos em startups, para resolver os problemas da construção civil e para transformar esse sistema de construção que há mais de 100 anos funciona da mesma maneira. Então, por isso que a gente fundou a Trutech. Estamos investindo em tecnologia essencialmente brasileira, criando novas formas de construir, criando novas tecnologias para evitar desperdícios, para melhorar a qualidade da construção e melhorar o problema do gap habitacional no Brasil, né? Você está tocando em pontos fundamentais aqui, né? Eficiência, fazer melhor e mais com menos. O 15, você sabe que eu tenho dito que nós temos uma nova janela de oportunidades sendo aberta para nós. E essa janela, ela está sendo mostrada que com a tecnologia, o Brasil tem uma grande chance de recuperar esse gap de produtividade, que a gente sempre está lá no final do ranking mundial, né? O Brasil tem menos produtividade e a gente conseguir dar uma equalizada nisso, mostrando a nossa capacidade de uso na tecnologia. Falando um pouco, 15, sobre esse prisma assim, da tecnologia, como que você acha que a tecnologia vai permear nas nossas vidas ainda mais nesse modelo híbrido?
Você já tem alguns insights assim do que a gente pode garantir que isso não tem volta? Ah, claro. Bom, eu acredito que esse modelo híbrido realmente não tenha volta, né? Mesmo porque é super confortável para nós, como profissionais, podermos, né, lidar com a nossa agenda. Puxa, se eu tenho um compromisso pessoal e eu preciso dar atenção para um tema pessoal, eu volto daqui a pouquinho para o meu escritório, fica dentro de casa e continua trabalhando. Então, isso é muito cômodo, né? E é como a gente consegue balancear a qualidade de vida com a qualidade do trabalho. Mas eu queria falar num ponto que você disse, né, sobre o Brasil e competitividade. Tem uma das coisas que eu mais acredito na tecnologia, Renato, principalmente com essa democratização da tecnologia, a gente tem hoje uma redução muito grande das barreiras de entrada para novos negócios, novas ideias. Esse fator, aliado, né, à própria capacidade do brasileiro de se virar, de se inventar, de se adaptar, nós temos essa capacidade como brasileiros, né? Então, isso ressalta que a gente pode dar mais ênfase às nossas boas ideias e com baixas barreiras de entrada, com a democratização da tecnologia, vão pipocar negócios, vão pipocar soluções tecnológicas, né, no Brasil para a gente concorrer até no mundo. Então, eu acredito muito que a gente vai conseguir mesmo nos próximos anos, ou já está acontecendo, melhorar a nossa competitividade global por conta da nossa criatividade e as baixas barreiras de entrada. Mas, voltando ao caso híbrido, né, eu acredito demais que a gente, hoje, né, para a gente ter uma satisfação profissional, uma satisfação pessoal, é impossível você separar o profissional da pessoa. Eu costumo dizer que a gente contrata pessoas, quando as pessoas entram na empresa, a gente fala, olha, separa o pessoal do profissional. É impossível. Então, a gente realmente precisa valorizar o ser humano na pessoa e no profissional. Então, poder oferecer para as pessoas essa flexibilidade de trabalhar de casa quando precisa, trabalhar do escritório quando precisa ter uma colaboração física, isso, para mim, sim, é um dos principais pontos de felicidade no trabalho, né, e produtividade. Quem está feliz no trabalho vai produzir bem, né? Então, isso eu acho importante. Muito bem colocado, viu, Kinsey? Você sabe que você me fez lembrar de pesquisas, né, que as Big Fours, as consultorias, têm nos alimentado com grandes informações e elas têm reforçado muito isso, né, que o híbrido é a grande resposta do mundo pessoal e profissional, mas as empresas que estão conseguindo os melhores resultados estão com líderes à frente, muito conscientes e com a missão de ir ajudando a construir não só cultura, mas pessoas habilitadas para o híbrido. O híbrido tem todo aquele apelo bacana e se nós soubermos usar o melhor que nós podemos dar do nosso potencial intelecto como profissional e pessoa e no remoto, e aquilo que eu entrego melhor estando pessoalmente, presencialmente, dentro dos espaços, dos escritórios, dos hubs de colaboração. Acho que está aí, Kinsey, o grande ponto para a gente debater como nós conseguiríamos potencializar essas duas vias e que a gente consiga que elas sejam produtivas, mas ao mesmo tempo prazerosas. Eu concordo, né? Eu acho que a gente contrata as pessoas, né? Contrata os colaboradores pelo cérebro, pelas ideias, não pelas horas de trabalho, né? Óbvio que a gente ainda tem muito a evoluir, porque tem uma questão direta com horas de trabalho, né, e a legislação tal, óbvio que sim, né, mas isso não é empecilho para a gente poder ter essa flexibilidade, para contratar o cérebro das pessoas, contratar capacidade produtiva, capacidade de inovação, tanto que nós, na Trutec, nós não temos esse costume de trabalhar por horas. A gente pouco se preocupa com o horário de entrada, horário de saída, ou se preocupa menos, né? Com o horário de entrada e horário de saída, se preocupa mais com o que a gente está entregando, com a experiência quando o cliente vai visitar, porque a gente também tem que ir fisicamente de vez em quando, com a experiência que um cliente vai ter quando chegar no espaço físico e perceber que as pessoas estão trabalhando em prol da sua jornada de experiência num canteiro de obra, isso para mim é muito mais importante do que a quantidade de horas que as pessoas estão trabalhando. Então, frequentemente a gente realmente ignora isso e foca na experiência, foca na entrega, foca no resultado. Eu concordo contigo. É muito legal. O Kinsey, você estava comentando ali nos bastidores que a Vedacity entendeu que esse movimento do híbrido é uma grande oportunidade, né? E vocês estão indo para um modelo também de preparar esses ambientes e tudo mais. Aqui, na nossa realidade, está sendo uma missão super prazerosa, que é ajudar dezenas de empresas, e estamos indo próximo a centenas de empresas, ajudando com ideias, com tecnologias, com tudo aquilo que nós somos como empresa, né? E colocar um pouquinho de boas práticas que nós estamos observando no mercado.
vocês conhecem muito bem esse mercado, né? Ou seja, tem um DNA muito grande nesse setor da construção. Como que você tem visto esses espaços? Esses espaços têm sido construídos com características diferentes do que eram antes? Mais tecnologia, menos, espaços maiores, espaços menores? Compartilhe um pouquinho conosco, 15. Bom, eu não posso falar isso daí sem contar um pouquinho até da nossa história, né, Renato? A gente começou a conversar bem antes da pandemia e a gente, né, falava, puxa vida, vamos focar em colocar mobilidade para todo mundo, porque o futuro é mobilidade. E a gente foi surpreendido com a pandemia no meio do caminho, e em menos de uma semana, graças à ajuda de vocês, a gente estava em home office, né? Então, eu tenho muita gratidão e tenho muito reconhecimento pelo quanto vocês nos ajudaram a sermos produtivos tanto no campo, em casa ou no escritório. Então, isso acho que tem que deixar bem, né, reconhecer com bastante ênfase. E aí, quando a gente se deparou com essa realidade de poder ter essa flexibilidade, a gente chegou à conclusão que menos cadeiras, menos posições fixas eram importantes. Então, a gente começou a investir em construir espaços mais abertos. Então, hoje, se você conhece os escritórios da empresa hoje, em comparação com alguns anos, você vai ver que nossos espaços são muito mais abertos, menos paredes, menos cadeiras, menos mesas, mais espaços de colaboração, sofá, puffs, mais espaços para relaxar, para a gente realmente poder se inspirar em ter mais soluções. São muito mais presentes do que o tradicional, cadeira, escritório, bonitinho. Então, isso tem sido muito legal. Na construção, é a mesma coisa. Quando eu vou visitar os clientes, as construtoras, têm nos dado cada exemplo, até dos novos projetos que estão trazendo, os novos prédios comerciais, prédios residenciais, são muito mais focados na experiência do uso, espaços mais abertos, com menos barreiras, menos compartimentos do que anteriormente. Então, isso daí realmente nos abre aí para você enxergar, né? Tem um espaço aberto sem paredes, você enxerga mais longe, né? Então isso daí faz com que a gente se inspire, que procure trabalhar com mais propósito, mais inspiração. É muito bacana ouvir você dizer isso, 15, porque parece que fica mais fácil de entender toda essa lógica, né? Então, assim, tivemos que investir na capacidade digital das pessoas, a tecnologia mostrou que ela está aí para fazer isso mesmo, né? Não queremos aqui nos vangloriar, não. Ela fez o papel que ela sempre fez, mas fez com uma certa importância diferente. Sim. E agora nós estamos entendendo que esse benefício do híbrido vai nos trazer times ainda mais maduros, né? Vai nos trazer confiança dentro dessas relações, né? Eu acho que tudo isso é só o início de tudo isso que nós estamos vendo, né, 15? Concordo, Renato. Tem um exemplo muito engraçado, muito interessante. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa lá da Trutec e ela pediu um one-on-one comigo, né? E estava até com um certo receio de conversar comigo e tal, para falar para mim se eu viria problema dela mudar para o interior de São Paulo, né? Hoje ela mora na capital, perto do trabalho, tudo. Fala, olha, você vê algum problema de eu mudar para o interior de São Paulo? Desculpa, mas acho que esse tipo de questionamento hoje em dia não tem mais relevância, importância, né? O que eu quero é que você esteja feliz, produtiva, não essencialmente a um redor aí de X quilômetros do escritório, porque eu não quero você todo dia aqui, eu quero você todo dia produzindo, não necessariamente aqui, né? Então, a tecnologia ajudou pra caramba isso, fez o papel que ela precisava fazer, a gente testou a tecnologia nesses 2 últimos anos e, graças a Deus, a turma da TI segurou as pontas, né? O 15, você deu um exemplo clássico aqui, né? Que é o nosso papel de líder para encorajar pessoas, né? Olha que exemplo bonito que você trouxe, né? E você encorajou a pessoa dizendo, olha, claro que sim, vamos aliar os dois. Queria chamar agora para esse momento que nós estamos aqui, né? Voltar um pouco para essa questão da liderança. Eu tenho presenciado, 15, que o líder, ele inspira, o líder, ele puxa, né? Muitas vezes, boa parte das pessoas. Alguns líderes têm me dito que, Renato, a gente já está no híbrido e nós estamos aqui dando um exemplo, né, de estar mais presente no escritório, recebendo essas pessoas nesse momento, né? E o líder dando exemplo. Então, talvez a palavra que eu quero colocar primeiro é a importância de nós sermos exemplo nessa jornada nova, né, que nós estamos ajudando a construir e a escrever os novos modos de trabalho do futuro, né? Talvez os nossos
eu sei, quem vai estar no futuro vai dizer, poxa, aquele pessoal discutia isso há 100 anos atrás, que legal, eles foram muito dedicados, cuidando de pessoas, de tecnologia, claro, num sistema totalmente diferente. 15. De uma forma franca, como que é gerir esses times estando parte no escritório, parte fora? Como que é essa relação one-to-one que você comentou, um quadro nosso aqui que é um momento sincero, né? Ou seja, da gente colocar um pouco dessas nossos aprendizados em como liderar nesse momento. É bem desafiador, né? Com muita sinceridade, isso acontece conosco, porque nós somos líderes e temos líderes também, todos nós temos, né? Seja um cliente que vai atuar como um líder de um projeto que vocês vão executar, ou seja, às vezes até alguém na hierarquia de um grupo grande como o nosso que fica atuando como líder, né? E então é muito desafiador, porque quando você está presencialmente, você tem o contato dos olhos, muitas coisas nós conseguimos captar sem palavras, né? Muito mais se diz com o olhar, com as atitudes, do que realmente se diz com palavras. Então é fácil, às vezes, você interpretar, até na linguagem corporal, se um dos nossos colaboradores está bem ou não. Você consegue até identificar isso daí. Quando a gente vai para o híbrido, quando a gente vai para o online, nem sempre você está olhando diretamente nos olhos da pessoa. Você está, obviamente, quando você está numa conferência com aquela pessoa. Então, o líder tem que investir mais tempo em garantir de que existam pequenos pontos de contato, pequenos pontos de celebração, pequenos pontos para a gente criar uma egrégora para reforçar essa energia de que estamos perto, mesmo estando distante. Isso, para mim, tem sido um dos maiores desafios de, puxa vida, né? Eu não estou olhando a minha turma aqui, será que está todo mundo bem? É como nós, assim, como somos pais, né? A gente, às vezes os filhos estão na escola, estão até numa balada com os coleguinhas e tal, e a gente não está lá olhando, mas tem que confiar de que está tudo bem, eu tenho que se certificar que está tudo bem. Com os nossos funcionários é na mesma, e nós como funcionários também. Vez ou outra eu também me pego ligando para a minha liderança, falar, olha, preciso conversar contigo, né? Vamos se encontrar, vamos tomar um café. Então, porque a gente precisa, sim, desse contato humano de vez em quando para, né, reenergizar, recertificar o nosso propósito. A história tem que ser contada milhares de vezes, e nós, como líderes, temos que forçar essas ocasiões, forçar esses pontinhos de contato, que muitas vezes a gente fazia informalmente no presencial, mas agora a gente precisa formalizar para chamar todo mundo online. Então, a gente precisa investir nesses momentos, nem que seja só para falar bom dia, como é que você está, se está tudo bem, se precisa de alguma ajuda. Isso reenergiza as pessoas e dá a impressão de que realmente nós estamos perto. Eu, como líder, um dos meus maiores medos, uma das maiores pauras é não estar presente. Olha que coisa interessante. E eu reforço que a gente esteja online, né? Mas eu quero estar presente mesmo estando online. Então, frequentemente, eu tenho que perguntar e gosto que as pessoas falem para mim se estão sentindo minha presença ou minha ausência. E é gostoso, né? Porque às vezes me liga um colaborador, uma colaboradora, só para falar oi e recebo ligação, falar, olha, eu só estou para falar oi para sentir tua presença. Fala, nossa, que beleza, que delícia, não, estou aqui, se está precisando de ajuda, estamos juntos, continuo, amanhã eu vou estar no escritório, quer dar um pulinho lá, entendeu? Então, isso para mim é um dos maiores desafios, acho que a gente tem que reforçar esse tipo de coisa como líderes, Renato. Olha que legal, olha o que o 15 está nos trazendo, pessoal, incrível, né? Estar presente e fazer questão e não ter, né, 15, nenhum impedimento. Eu acho que, assim, a vocação do líder que realmente se importa com pessoas, ele faz um one-to-one, seja na telinha, seja num café, ou seja numa estrutura dentro da companhia que ela possibilite para nós criarmos coisas diferentes. O importante é a atitude de líder, né, 15? Ou seja, de não gerir uma grande multidão, né? Fazer uma gestão por multidão. A gente entende que nesse momento, né, cada pessoa tem ali o seu brilho, tem o seu valor, e mais do que isso, tem os seus sonhos que querem dividir. Então, eu acho que nós, líderes, temos uma responsabilidade grande de não dar nenhum sinal que a distância é um impeditivo, porque nós temos a tecnologia para nos unir, né? Mas embarcar isso no seu estilo de liderança e fazer isso das melhores formas, né? Ou seja, se a gente precisa desenhar, criar algo, vamos estar num ambiente, talvez não é no café que eu faça uma sessão de design thinking, né? Mas é no café
que eu consigo muitas vezes dar uma escuta ativa e é numa tela onde eu consigo criar uma marcação num tempo adequado, ou seja, que eu tenha aquele momento com a pessoa, mesmo com as dificuldades do dia a dia, mas a tecnologia foi lá e me conectou 30 minutos com aquela pessoa que precisa de mim. Renato. É isso? É isso, Renato. Eu acho que assim, dentro das nossas rotinas, a gente tem uma brincadeira que chama de check-in e check-out. Então a gente dedica um bom tempo das reuniões para falar como eu estou, né? Coisa que em outrora não acontecia, né? Mas a gente começa as reuniões falando, olha, eu estou me sentindo bem, eu não estou. Ou tem alguma coisa passando na minha cabeça que está me impedindo de estar 100% presente nesse evento aqui, nessa reunião. Então, quando você coloca as pessoas nessa egrégora e faz isso daí de um hábito, uma frequência, realmente a gente consegue reforçar esse espírito que você mesmo comentou muito bem. Muito é isso bacana. mesmo. É isso aí. Pessoal, o papo está maravilhoso para mim, tenho certeza que para você também, numa presença de um grande amigo e um grande profissional como o Alexandre Kinsey. Olha, e eu quero dar uma dica aqui. Se você quer conhecer um pouco mais da história profissional e pessoal desse grande profissional e pessoa, sim, é no livro Por Trás da TI. Nós vamos estar disponibilizando esse acesso para você conhecer não só a história do Kinsey, mas outras histórias de líderes de tecnologia que estão fazendo grandes transformações nas suas empresas e nos seus segmentos. Kinsey, papo maravilhoso. Temos aqui que encerrar. Quero te agradecer mais uma vez pela honra da presença, por nós batermos esse papo aqui com o pessoal que está nos assistindo. E queria que você deixasse uma mensagem final, Kinsey. Uma mensagem para quem está nos assistindo, seja um profissional que está começando agora, ou alguém do próprio time, enfim, é um espaço que nós queríamos que você deixasse essa mensagem. Fantástico. Bom, Renato, eu que agradeço. É fabulosa esse trabalho que vocês fazem, nos inspira como profissionais da tecnologia. Eu, se tivesse no começo da carreira, me encontrasse contigo, Renato, eu com certeza ficava na carreira. Muito obrigado pela inspiração. E eu queria dar um recado aí para o pessoal que está ingressando na carreira, as pessoas que estão na carreira. Muitas vezes a gente é colocado como commodity, porque existe a pressão de custo, existe, isso daí é parte do dia a dia. Todas as áreas, todas as disciplinas, todas as profissões passam por isso também. Cabe a gente usar do poder que a gente tem com a tecnologia para resolver problemas reais das pessoas. Com a tecnologia, a gente realmente tem um poder muito grande de mudar a vida das pessoas. Pode investir, gente. Meu caso é real, caso de muitos colegas inspiradores como o Renato é real também. Invista, siga na carreira, porque vocês vão se dar bem. Maravilha. Tá aí, grande Alexandre Kinsey. Querido amigo, obrigado mais uma vez. Obrigado. Uma honra ter você conosco. Obrigado. Valeu, pessoal.